Oi, boa tarde pessoal. Hoje eu vim compartilhar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência pessoal com Covid. Eu tive o diagnóstico no dia 13 de março, os primeiros sintomas foram no dia 11, né? No dia 13 foi confirmado. E aí quando você pega aquele papel dizendo Covid positivo, você trava, né? Porque daí pra frente é uma roleta russa, você não sabe o que vai acontecer. Então eu vou falar um pouquinho do meu quadro, as coisas que eu senti. Não vou falar muito da minha visão médica sobre isso, mais da minha experiência pessoal e das percepções mesmo. Então no primeiro dia eu tive um pouco de febre, bastante dor no corpo. Isso foi na sexta-feira, dia 12. E só. Até a outra quarta-feira eu não tive praticamente mais nada, assim. Vamos supor, se não fosse uma coisa contagiosa, daria para fazer as coisas normais no dia a dia. Daria para trabalhar tranquilo, não tive falta de ar. Até que na quarta-feira a coisa começou a pegar. Aí além da dor, voltou a febre, uma queimação bem grande no nariz e parecia que tinha virado um deserto, assim, que ia rachar o nariz inteiro. Toda vez que respirava, queimava. E aí começou essa queimação, durou alguns minutos e de repente sumiu o olfato, de uma hora para outra, simplesmente sumiu, né? E aí foram indo dores no corpo, a sensação de mal-estar, a saturação não chegou a cair tanto, mas às vezes ficou ali no 94, 95. Graças a Deus não cheguei a internar, mas ficou com um acometimento de mais ou menos 25% do pulmão, né? E nessas horas, o que mais pesa, além dos sintomas do quadro físico em si, que pode ser sim, né, virar a ser muito grave e que não é nada agradável sentir no corpo, né? É a questão da mente. A mente deixa tudo pior, milhões de vezes pior. E aí nessas horas, tipo, é onde a ignorância às vezes é uma bênção, como falo. Porque ainda como médico você pensa em tudo que pode acontecer e nunca é do melhor. Você sempre pensa em todas as complicações, em todas as desgraças, né, que podem acontecer. E aí a sua mente começa a pirar, você começa a pirar. Eu não tenho uma opinião bem formada sobre o tratamento precoce da Covid, não é minha especialidade. Mas na hora que eu peguei o papel, passei com um colega, ele perguntou, você quer? Eu disse, quero tudo. Naquela hora da incerteza e da possibilidade da morte, né, batendo a porta, que você nunca sabe como vai evoluir, e como eu disse, a mente pira, você já logo pensa na desgraça. Eu tomei todo o coquetel. Foi bom? Não sei. Se não tivesse tomado, teria sido pior? Não sei. Meus exames de sangue mudaram, assim, tipo, eu tinha feito em dezembro, então era tudo perfeito, e em poucos dias alterou tudo. As proteínas inflamatórias, os marcadores inflamatórios e as enzimas do fígado. O corona pode alterar as enzimas hepáticas, mas as medicações também. Então, foi da medicação, foi do vírus, não sei. Só sei que tudo mexeu. O hemograma demorou um bom tempo para voltar ao normal. As enzimas hepáticas também levaram um pouquinho de tempo, agora estão normais. Mas assim, mexe com o corpo todo. E com a mente, então, né, piorando sempre tudo. Graças a Deus foi melhorando e saí. Ficou uma tossinha persistente por alguns dias, agora tá melhor. Eu não cheguei a ter a sensação de falta de ar, daquele cansaço no peito, mas a sensação de cansaço no corpo foi daquela quarta-feira em diante, foi por mais umas 2 semanas. Essa semana, na verdade, tá um pouquinho melhor essa coisa do cansaço, porque era fazer as mínimas coisas e o corpo já queria ficar deitado. Essa semana ainda eu fiquei com uns 10 dias uma dor na perna, na musculatura aqui anterior da perna,
Parecia que tinha ido na academia e abusado, sabe? Direto por uma semana. Agora tá melhor também. Então, mesmo já tendo um pouquinho mais de um mês, ainda pode dar sintomas. Melhora, daí a pouco piora, aí aparece uma dorzinha aqui, e aí fica alguns dias, e aí aparece outra dorzinha por ali, e assim vai indo até a recuperação total, né? Então, eu queria falar mais a respeito disso da mente mesmo, né? O quanto piora tudo, o quanto a gente precisa cuidar da gente, o quanto a gente precisa cuidar da nossa mente nesse momento de pandemia, estando no quadro de Covid nesse momento, ou não tendo pego ainda, mas com aquele medo sem fim, ou tendo já passado por isso e tendo ficado com alguma sequela, com algum residual, porque também prejudica para dormir, a irritabilidade vai lá para o céu, e a gente se cobrando que tem que estar normal, e que tem filho, que tem aquilo, e pá, pânico, pânico buga a mente, sabe? Não dá pra gente se cobrar tanto, não dá pra gente deixar de se cuidar, porque senão a gente vai pirar de verdade. Então, coisas que me ajudaram muito, eu faço yoga há 5 anos, agradeço muito a professora Tânia Beta, lembrei de você infinitas vezes nesses dias. Para e respira. Contraditório, né? Você sentir falta de ar na Covid, ter que respirar. Mas tirando, né, a questão de quando tá num quadro grave, que tem que internar, né, não tô falando desse respirar. Mas pare e olhe um pouquinho. Às vezes você tá lá no meio dos sintomas e você nem sabe se aquilo é real. Isso é da Covid mesmo, né? Isso é do quadro, eu tô realmente me sentindo mal. E aí você pega e fecha o olho e respira. E concentra em você e tenta respirar. E quando tá tudo ao seu redor para você fazer e você não consegue se mexer, vai lá e respira. Só fecha o olho e respira para se acalmar. Para perceber se aquilo é real de verdade, se é físico de verdade. Porque muitas vezes pode não ser. Eu pirava, eu olhava no Google, eu olhava nos artigos médicos, tudo aquilo que eu estava sentindo, como aquilo evolui, como aquilo pode piorar, né? Porque você nunca vai olhar como pode melhorar, né? Que seria o certo. Então não fique procurando loucamente as coisas no Google. Se acontecer de vocês pegarem, procure o auxílio médico, vê o estado, né, a gravidade do quadro, mas não fique loucamente procurando nada, procurando as informações, porque só pioram a mente. E aí você já não se perde parâmetro. Quantas vezes eu tive vontade de pronto-socorro de novo e o maior medo era internar as crianças em casa. E aí, com quem que eu ia deixar, né? Todo mundo é grupo de risco para deixar, não tinha com quem deixar, e se eu morrer? Então, às vezes, como você fica com tanto medo que você fala, acontece logo, se eu tiver que ser internada, interna logo, se eu tiver que morrer, morre logo, mas acaba com essa ansiedade, sabe? Então, e aí nessas horas, respira, pega um olhinho essencial de lavanda, pega um floral, pega as ferramentas que vocês tiverem, independente da sua religião, vai lá e ora, ou vai lá e usa uma ferramenta, vai lá e se conecta, e aí melhora. E depois, e quando vem de novo, porque são várias ondas, e por mais que você esteja já num caminho de autoconhecimento, de busca, vem, é muito difícil de controlar. Então, vem as ondas, vai lá, respira. Vai lá, se concentra, vai lá, deixa passar, deixa fluir. Vai, olha pela janela, sabe? Vê a vida lá fora. E essa é uma das questões. Eu adoro estudar as coisas espirituais, essas coisas de autoconhecimento. E pra mim parece que as coisas aqui não tem muita graça, né?
E quantas vezes eu já pensei, ai, quero ir embora daqui porque isso aqui não faz sentido pra mim. Só que aí a hora que a morte pode bater na porta, aí você quer ver que você não quer ir, né? Você só quer ter a possibilidade de construir uma vida mais leve, disso daqui fazer sentido, disso daqui você poder fazer as coisas que você ama, que você gosta, você não desistir dos seus sonhos. Então, eu tô aqui no que eu chamo de castelinho, né? Que é o espaço que a gente criou. Demorou mais de 2 anos porque a casa era toda infiltrada, era toda cheia de problema. Eu podia ter desistido, mas eu adoro esse lugar. E não tem ainda ninguém para atender em meio a tudo isso. E a gente acabou de abrir. E não tem bem nem dinheiro para pagar, mas enfim, eu tô aqui. Eu não desisti. Então, não desista, sabe? É isso que faz a vida valer a pena. E nesse tempo eu pude ver o quanto é importante, porque o tempo é muito curto. Você não sabe se vai estar aqui amanhã, independente da Covid ou não, né? Tantas coisas podem acontecer. E a gente gasta tanto tempo com coisa tão inútil, né? Com coisas inúteis no dia a dia, ou que não te trazem tanta alegria, ou e daí se a casa ficar suja um pouquinho, e se a louça ficar lá mais um pouquinho, né? E daí se você não conseguir dar conta, e aí se a roupa ficar lá, dane-se, né? Porque amanhã você pode não estar aí, e tudo vai ficar de qualquer jeito, né? Então, quem não está ainda numa busca pelo autoconhecimento, quem não está ainda num caminho de se cuidar, de olhar para si, né? Busque, os profissionais têm diversas ferramentas, não importa qual é a mais certa, né? Não tem a ferramenta melhor, é aquela que se encaixa com você, é aquela que você vai ter a maior afinidade, né? E são várias e com várias pessoas. Então busque, não é de primeira que você vai acertar. Estudo coisas da espiritualidade ou dessas ferramentas desde 2007 e tem várias coisas que por alguns momentos são fantásticas e depois deixam de ser. Então não importa, o que importa é que você vá buscar, vá cuidar de você. Não esqueça de você em nenhum momento, ou pelo menos lembre de você em alguns momentos, né? Não pensando só no trabalho, na casa, nos filhos, nos parentes, porque senão não tem estrutura para você aguentar as pressões. E a pandemia é uma forma de deixar tudo isso mais exaltado e mais à tona, mas o quanto isso já vinha vindo antes na sua vida, né? Então agora é o momento que você percebe mais, mas o que estava já de tão errado antes, né? Ou não vamos para o errado disso, mas o que estava te deixando tão triste antes, o que você estava incomodado já desde antes e não olhava para isso. Então procure um tempo para você, para sua mente, para o seu corpo, com várias técnicas e tente acalmar a bagunça da mente, sabe? Com essas coisas, porque senão... E aí, nesses momentos, você vai lembrar de tudo que você aprendeu e vai tentar usar um pouco. E às vezes não vai conseguir sozinho, eu tive que falar com várias pessoas, porque quando tá tão ali naquele borbulhar da mente, você às vezes não consegue sair sozinho por mais técnicas que você tenha. Então também não é vergonha nenhuma você gritar e pedir ajuda, né? Esteja vulnerável para isso e esteja disposta a te ver e a conhecer você. Porque só quando você se conhece um pouco melhor, só quando você faz as coisas para você, só quando você cresce, você pode levar isso para as outras pessoas, você pode transbordar isso, enquanto você não tem como oferecer isso para os outros. Então, pouco você pode mudar os outros, mas de repente, com mudança das suas atitudes, você acaba influenciando e mudando ali ao seu redor, né? Uma das percepções que eu tive no dia que sumiu o olfato
Aí você chega e, meu, tá lá o vidro do álcool e você sabe o que o cheiro tá lá, você tem a memória disso, né, de qual cheiro tá lá, e eu assim, como assim eu não consigo sentir, né? É assim como o cheiro do café, eu fui tentando vários cheiros, né? E nenhum sentia. Então ali fica é como se, assim, eu chamei de um silêncio olfativo. E aí eu fiquei pensando, e aonde achar esse espaço na nossa mente, né? Esse silêncio, porque tem tantas coisas lá fora, tem tantas coisas no mundo, tantas notícias, e dentro da sua vida também, e tanta informação, e tanta coisa te pirando, né? E aonde você consegue esse nada na sua mente, né? Como acessar isso que estava no nariz, que tá todos os estímulos ali, mas nenhum deles você percebe, nenhum deles te incomoda se fosse um cheiro ruim, porque você não te atinge, né? Aonde está esse espaço na mente de você conseguir entrar e não tá vulnerável a essas influências, você está ali naquele silêncio, naquele nada, e por mais que tenha os estímulos, você não percebe, eles não podem te atingir. Não é estar amortecido, não é deixar de viver, mas para onde você pode ir, para que espaço você pode ir dentro de você, que tantos estímulos não te prejudiquem também, né? Não te atinjam de forma negativa. Então, é esse espaço que eu tenho buscado, é esse espaço que a gente tem que buscar em nós, para depois transbordar para os outros, que é a única forma de você estar ali mais centrada para poder lidar com tudo isso na vida em si e na pandemia, ou durante a doença, ou no pós. Como lidar com a dor depois, se você perde alguém, né? Então, se você não tem um preparo, fica muito difícil. Com o preparo já não é fácil, né? E sem ele pior ainda, né? Então, e ali eu pude ver também com a possibilidade da morte batendo na porta, né? Ainda que eu não tenha ficado mal, mas tão mal, mas você não sabe qual vai ser o futuro, qual vai ser a evolução. Ali eu vi o quanto ninguém quer morrer de verdade, né? O quanto você quer uma vida mais leve, e o quanto falta para mim aterrar aqui, porque eu só acho graça das coisas que são mais do espírito, né? Do Mercúrio aqui, mas quanto falta aterrar. Então, enquanto a gente tá passando aqui pela vida, mas não tá nela, enquanto a gente não tá centrado nela eventualmente, né? Não sei se acontece com você, mas o quanto falta pôr o pé no chão, o quanto falta viver o aqui de verdade, o aqui agora. E foi a primeira vez que eu realmente tive percepção da importância do aterrar, da importância do estar aqui. Porque não basta só conhecer as coisas sutis, né? Se você não consegue praticar aqui, fica perdido, né? Fica um conhecimento lá, mas que você não realiza aqui, fica tudo só na mente. E aí mais conhecimento e mais mente, e aí nada se faz, né? Porque a mente pira, a mente te leva para buracos que você não consegue ver saída, né? Então, se você conseguir aterrar, se você conseguir trazer isso mais aqui pro centro, né? Se centrar, dividir, conhecer, mas praticar, querer estar aqui, querer o viver de verdade, vai tornar as coisas mais fáceis. Então, essa é a minha visão que eu queria trazer para vocês. Procurem ajuda, cuidem de vocês, procurem, mesmo se não está ruim, né? Procure o autoconhecimento, procurem as técnicas para que vocês tenham ferramentas de se cuidar quando precisar, né? Que na hora que a coisa acontece pode ser bem pesado. Tem várias técnicas. Se eu puder ser uma contribuição de alguma forma, se vocês escolherem, as portas estão abertas.
Não desistam dos seus sonhos, vai atrás, tá? A terra, sonhe, mas aterre, né? Ponha na prática, ponha os pés no chão, a vontade de viver aqui mesmo, que afinal se a gente está aqui nesse planeta para uma experiência terrena, alguma coisa aqui a gente vai ter que aprender, aqui a gente vai ter que fazer, aqui a gente tem que realizar, né? E se cuidem e respirem. O ar é sagrado, cada respiração é sagrada, e a respiração te traz para a presença do aqui e agora. Então tá lá no pico de estresse, tá lá a ponto de falar aquele monte de besteira na hora da raiva pra pessoa, tipo, só respira algumas vezes, e parece às vezes ridículo falar, mas muda, e muda de verdade, ajuda muito a baixar a energia e você conseguir se recolocar e pensar com maior clareza, tá bom? Se cuidem então, respirem e sejam vulneráveis quando precisarem de ajuda, quando precisarem falar, não guardem tudo, porque aquilo vira uma panela de pressão e quando explode, não explode legal, né? E procurem ajuda e se conheçam para que transbordem, para que depois você possam também ser contribuição para quem precisa. Não adianta essa loucura que tá, um monte de gente só falando de notícia ruim e de mortes e vibrando baixo. Não é ignorar a situação, não é isso, né? Tudo tem que ser cuidado, tudo tem o seu lugar e a sua importância, mas não viver aquilo no seu sentir, no seu ser, porque não é contribuição para ninguém, nem para você, nem para quem está ao seu redor, certo? Então, agradeço a participação de vocês e em breve vou trazer mais vídeos, mais informações, seja da parte médica ou não. As ferramentas que eu tenho hoje, para quem puder ser contribuição, tem a acupuntura, que ajuda bastante também na ansiedade, nessa coisa toda, e além das coisas físicas, das dores, tudo também ajuda bastante na questão emocional, psicológica. Tem barra de axis, tem a tamiana, e para o segundo semestre vai ter uma ferramenta nova que eu ainda estou estudando, e eu quero experimentar em mim, que é a alquimia floral. Quero passar pelos processos para trazer a minha experiência e depois oferecer para vocês, mas do que eu já pude sentir parece ser bem legal, diferente. Bom, eu sou apaixonada por florais, adoro, mas tem alguns que não sentem tanto a função nem nada. Para mim faz muita diferença. Eu saí de crise do pânico com floral e não quis tomar medicação alopática, então para mim faz efeito, mas para algumas pessoas nem tanto. Agora esses florais são bem diferentes e eu acho que eles podem ser bem potentes, pegando coisas assim, tipo, da infância e até de traumas intrauterinos. Vou fazer a minha experiência, passar os perrengues aqui e depois eu conto pra vocês, tá bem? Um beijo e gratidão!